Fala galera ligadinha no Futebol na Veia, tudo bem? Meu nome é Juan Silva e vou estar com vocês pelos próximos minutos trazendo mais uma novidade do FNV, é o Nortista na Veia. Vamos acompanhar o que de melhor acontece na região norte brasileira. Notícias do Amapá, Amazonas, Acre, Pará e muito mais comigo e com os nossos colunistas espalhados no norte do país. Além do nosso podcast, você acompanha todas as informações no portal do Futebol na Veia. Prognósticos, transferências, colunas especiais e as notícias mais quentes do futebol brasileiro e internacional. Acesse futebolnaveia.com.br e fique bem informado. Bom, começamos a nossa saga na parte de cima do mapa com o Amapá, onde o Lucas Vinícius traz as novidades dos amapaenses. Bem-vindo, Lucas, chega mais! O futebol no Amapá está melhorando na utilização de calendário. A Federação Amapaense de Futebol vem organizando o campeonato de base para preencher partes das lacunas de data. De acordo com o levantamento da Pluri Consultoria, no ano passado o futebol no estado utilizou 23,9% das datas do ano. Essa taxa deixou os amapaenses em 19º lugar no ranking de utilização de calendário no Brasil, figurando na frente de estados com mais tradição no futebol, como Pará e Paraíba. Atualmente, a federação promove os estaduais sub-15, sub-17 e sub-20, sendo que duas dessas competições são vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O sub-17 desse ano já está na semifinal. Os confrontos serão entre Santos do Amapá e Macapá, enquanto no outro lado da chave o trem enfrenta o time do Oratório. Já no futebol profissional, o estadual mal começou e teve de parar devido à pandemia. O certame que se iniciou em março só teve as duas primeiras rodadas disputadas antes de ser adiado. A federação garantiu que o campeão será definido no campo após a pandemia. Com informações sobre a melhoria no calendário do futebol do Amapá e a situação do estadual, eu sou o Lucas Estanque para o podcast Nortista na Veia. E em Rondônia, o campeonato local completou na última semana 2 meses parado por conta da pandemia. Suspenso desde o último dia 17 de março, o rondoniense está previsto para voltar em novembro, ainda na fase de grupos. O último jogo antes da paralisação foi entre Real Ariquemes e Rondoniense no estádio Valerião, em Ariquemes. Quando aconteceu a paralisação, o Porto Velho era o líder do grupo A e já tem vaga garantida nas semifinais. O Real Ariquemes aparece na sequência como vice-líder e o Genos é o terceiro. No grupo B, o Vilhenense aparece em primeiro, seguido do Ji-Paraná em segundo e o União Cacoalense em terceiro, cada um com um ponto de diferença entre si. O Pimentense aparece em quarto com 6 pontos. 3 rodadas da fase de grupos ainda devem acontecer, já que 7 times confirmaram a permanência na competição. Seguindo os trabalhos do Nortista na Veia, vamos falar do futebol do Acre, conhecido pela quantidade de árvores de borracha. O estadual está paralisado desde o último dia 17 de março, quando foi encerrado o primeiro turno. Quem conta mais sobre o que acontece entre os acrianos e também damos as boas-vindas é o Thiago Abreu. Olá meu povo, olá meu Acre. No campeonato acreano, vale ressaltar que a última partida realizada ocorreu no dia 17 de março, com a goleada do Galvez para cima do Atlético Acreano, por 4-0. Partida determinou o Imperador como campeão do primeiro turno do estadual. De quebra, garantiu a vaga nas finais do estadual e em competições nacionais da temporada 2021, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Verde. Notícias da semana. Mais de 90% dos internautas aprovam o retorno do Campeonato Acreano no mês de junho. Em votação através de enquete do Globoesporte.com, 91% dos internautas votam a favor do reinício do estadual. Federação ainda não determinou prazo para a bola voltar a rolar. Acre tem terceiro pior número de clubes profissionais em atividade no Brasil, aponta estudo. Com dados de 2019, considerando 26 estados mais o Distrito Federal,
o Acre ficou na 24ª posição no ranking geral, ao lado de Rondônia, com 10 clubes cada. Na atual temporada, o estado tem somente 9 clubes em atividade, já que o Independência desistiu de disputar o campeonato acreano. As primeiras posições são ocupadas por São Paulo e Rio de Janeiro, 89 e 66 clubes, respectivamente. Reinício do Acreano em junho é incerto. Protocolo para jogos será visto após liberação do governo. Estadual pode seguir paralisado por mais tempo por causa da pandemia do novo coronavírus. Presidente da Federação de Futebol do Acre diz que protocolos serão analisados após aval dos órgãos de saúde. Devido à incerteza da segurança para a realização dos jogos, devido ao atual cenário da pandemia do coronavírus, os presidentes manifestaram sua posição referente a um possível retorno do estadual. Valdemar Neto admite desejo de retorno do futebol, mas reconhece que a situação não é favorável para a realização dos jogos. Abre aspas para o presidente do Rio Branco: não vejo condições de recomeçar de imediato. Fecha aspas. Presidente do Imperador adota cautela sobre retorno do acreano. Abre aspas. Voltar no momento correto. Fecha aspas. Tenente-Coronel Edener Franco acredita que clubes terão dificuldades para seguir protocolos por conta das despesas e ressalta que ainda não dá para pensar em volta em virtude da pandemia em alta. Ellison Azevedo reconhece que, para retornar estadual, clubes terão que se adaptar às medidas de prevenção. Dirigente, no entanto, prefere não opinar sobre continuidade da competição. Esse é o presidente do Atlético Acreano. E essas foram as informações do futebol acreano. Eu sou o Thiago Abreu. Em Roraima, os clubes seguem aguardando alguma definição das autoridades locais para a volta das atividades. Enquanto esperam, seguem sem vínculo com atletas e não têm previsão para retornar aos treinos, o que dependerá da resposta da FRF e das autoridades locais para planejar o futuro do estadual. Até a suspensão, a disputa do primeiro turno era liderada pelo Gás com 10 pontos, seguido do São Raimundo com 4. O Rio Negro e o Atlético de Roraima aparecem com 3 pontos cada na terceira e quarta colocação, respectivamente. O Baré figura na quinta e última posição sem ponto nenhum. Em função da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Paraense 2020 completou também 2 meses de paralisação na última terça-feira, dia 19 de maio. E no momento, o cenário não envolve uma definição clara a respeito de uma volta ou não aos trabalhos do futebol. O Amaury Ferreira é o nosso enviado na terra do Tacacá e traz as novidades pelas bandas de lá. Bem-vindo, Amaury, o que traz para nós? Tudo bem, pessoal do podcast Nortista? Vamos falar agora sobre o Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense que foi interrompido na sua 8ª rodada e naquela altura a classificação ficou a seguinte: o Paysandu é o primeiro com 19 pontos, o Remo o segundo com 17, o Castanhal em terceiro com 14, o Paragominas em quarto com 13, o Águia de Marabá em quinto com 11, o Independente em sexto com 10, o Bragantino em sétimo com 10, o Tapajós em oitavo com 8, na zona de rebaixamento o Itupiranga com 8 e o já rebaixado Carajás com 2 pontos. A 8ª rodada do Parazão de 2020 foi jogada nos dias 14 e 15 de março. Pois bem, posteriormente, no dia 19 de março, o governador Helder Barbalho, antes da Federação Paraense, anunciou a paralisação do campeonato por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. O campeonato foi paralisado e aí ficou sem definição se o campeonato volta, não volta e tal. No dia 8 de abril, a Federação Paraense de Futebol convocou um conselho técnico para determinar, para saber o que seria decidido, qual seria o futuro do campeonato. O Paysandu apresentou uma proposta de que era para se respeitar a classificação da 8ª rodada, decretar assim o Paysandu campeão, o primeiro colocado, o Remo o vice, Castanhal terceiro, Paragominas em quarto. E ainda
Castanhal e Paragominas herdariam as vagas no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa do Brasil. E os dois teriam que escolher entre quais das duas competições eles iriam querer disputar. Também a proposta do Paysandu consistia em não haver rebaixamento no certame deste ano e o certame do ano que vem disputado com 12 clubes. Dividir a premiação do campeonato igualmente entre os clubes, fazer uma doação de 10% do valor arrecadado pela Federação Paraense de Futebol na logística das partidas para usar. Essa proposta foi apresentada. Dos 10 clubes participantes, 2 não acataram, foram o Bragantino e o Clube do Remo. Então assim continuou-se uma indefinição. Os dois grandes da capital tendo que se manter, conseguindo até se manter, com ações de marketing, principalmente nas redes sociais. Os dois são muito fortes nas redes sociais. O Remo perdeu jogadores do elenco, perdeu 3 jogadores, os atacantes Jackson e Wesley, e o lateral direito Nininho, os dois que rescindiram o contrato com o Remo durante a pandemia. O Paysandu não perdeu ninguém, os jogadores inclusive continuaram a treinar em casa do jeito que dava. Indo para o interior, alguns clubes estavam e ainda estão passando por uma situação delicada. É o caso do estreante, o Itupiranga. O Itupiranga só tem atualmente contrato com 3 jogadores. Então, segundo o Itupiranga, ele diz que como será essa volta para saber se ele consegue disputar o campeonato por atualmente só ter 3 jogadores no plantel. A Federação Paraense, no último dia 26, apresentou um protocolo, começou a discutir a volta dos jogos em que os clubes teriam que ter 50 dias de preparação antes da volta dos jogos para que o campeonato desse prosseguimento. O problema é que não se sabe quando vai voltar o futebol no Brasil e segue essa indefinição no Campeonato Paraense. O Itupiranga dos clubes do interior é o único que está com essa situação mais delicada. Os outros estão conseguindo, estão se mantendo. O Castanhal é um exemplo, prepara a volta, está se preparando para voltar agora nesse mês de junho. Então é isso, o resumo do Campeonato Paraense em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Uma completa indefinição nos bastidores. A Federação Paraense inclusive já começa a se preparar para uma possível volta que nós não sabemos quando vai ser. Esse foi o resumo do Campeonato Paraense para o podcast Nortista. No Tocantins, o campeonato foi suspenso no dia 18 de março por causa da pandemia da Covid-19. Segundo o vice-presidente da FTF, José Wilson, em entrevista ao Globoesporte.com, ainda não há previsão de retorno da competição. Para ele, isso só deve ocorrer quando os órgãos competentes liberarem. A competição foi suspensa nas semifinais com a realização dos jogos de ida. Na ida, Tocantinópolis e Interporto empataram em 0-0 em Tocantinópolis. O Araguacema perdeu em casa para o Palmas por 1-0. A primeira fase da competição terminou com o Palmas na liderança com 19 pontos, seguido do Interporto com 16, Tocantinópolis com 13 e Araguacema com 11. Esparta e Atlético Cerrado foram rebaixados. Já no Amazonense, assim como o Paraense, a indefinição continua. E o pior, o campeonato foi dado como encerrado sem que um campeão tenha sido declarado. Começa a história aí, Caio Lucas. Seja bem-vindo. Fala galera do Nortistas na Veia, eu sou Caio Lucas e eu vou falar sobre o Campeonato Amazonense, que teve a sua última partida no dia 15 de março, antes da parada por conta do novo coronavírus. E ele se encontrava na terceira rodada do segundo turno. O Penharol liderava com 9 pontos, seguido por Amazonas e Manaus, ambos com 7 pontos, e o Nacional fechava o G4 com apenas 4 pontos. O campeão do primeiro turno foi o Manaus Futebol Clube, que ganhou a final contra o Amazonas por 4-1. E com essa vitória, o Manaus garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2021. No dia 17 de março, os times entraram em consenso que o campeonato seria paralisado. Inicialmente, seria paralisado apenas por 15 dias. Mas 3 dias depois, e uma nova reunião, a federação e os clubes decidiram pelo término da competição.
Mas com essa decisão, 2 times brigam pelo título. O Amazonas diz que o título é seu por ser líder da classificação geral, com 24 pontos, contando o primeiro e segundo turno. Já o Manaus Futebol Clube diz que o título é seu por ser campeão do primeiro turno. Os 2 times que estavam na zona de rebaixamento descartam que serão rebaixados, já que o campeonato foi cancelado e ambos os times ainda tinham chance de se salvar. Em abril, o presidente do Manaus assinou de forma positiva para a falta do campeonato, assim que claro fosse liberado pelas autoridades e que o futebol se resolve dentro de campo e não no tribunal. O presidente do Peñarol discordou em entrevista com o Globoesporte.com, abre aspas, não há nenhuma possibilidade do campeonato ser retomado. Eu acredito que somente o Manaus, Fast e Nacional, que tem calendário, mantiveram seus elencos. De resto, para os outros clubes, não tem como voltar. Já foram feitos acertos, quebras de contratos. A maioria dos times não tem como voltar, pois desmanchou os elencos. Fecha aspas. Já agora em maio, a Federação Amazonense ela admitiu pela primeira vez que o campeonato pode terminar sem um campeão. O comunicado veio após a declaração do técnico do Amazonas, dizer que o seu time deveria ser o campeão da competição. Abre aspas. Com esse encerramento, o Regulamento Geral das Competições da CBF, que é o mesmo que rege o Campeonato Amazonense, dita que a competição estadual será dada através da classificação geral. Na classificação geral, o Amazonas Futebol Clube está na frente de todos. Então podemos estar comemorando em 2020 o segundo título como profissional e o primeiro título da Série A. Em uma resposta a essa declaração do treinador, o diretor de competição do Campeonato Amazonense negou qualquer possibilidade disso acontecer, abre aspas. Não há qualquer possibilidade do Amazonas ser considerado campeão amazonense. O estadual é no formato de pontos corridos. E a FAF não pode considerar campeão um time que não levou nada. Se fosse para ter um campeão, o mais indicado seria o Manaus, que ao menos conquistou o primeiro turno. E o que rege o campeonato amazonense é o seu regulamento específico. A CBF não tem poder nenhum sobre competições estaduais. Parece que essa discussão vai ficar por mais tempo. E por essa semana é só. E com essas informações finalizamos o primeiro Nortista na Veia. Curta, comente, compartilha, chama os amigos para ouvir as informações do norte do nosso futebol brasileiro. Até a próxima, até semana que vem com mais informações ali do norte do Brasil. Até mais!